Existe uma diferença brutal entre esperar uma promessa e viver dentro dela. Entre ouvir as palavras um dia e finalmente escutar agora é a hora. Você conhece essa diferença? Aquele momento em que o relógio divino finalmente sincroniza com a sua necessidade mais profunda? Nestes próximos minutos, vou compartilhar com você uma verdade que pode arrancar suas raízes do solo da frustração e transplantá-las para o jardim da esperança viva. Você descobrirá porque algumas promessas divinas parecem demorar uma eternidade e o que acontece no momento exato em que Deus decide que chegou a hora da sua restauração. As cicatrizes que você carrega, aquelas que você esconde dos outros, não são o final da sua história. São apenas capítulos intermediários. O que você está vivendo agora é a antessala da restauração, não sua sentença perpétua. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11 é citado com frequência, mas raramente lemos o contexto completo. Esse versículo foi escrito para pessoas no exílio, longe de casa, que tinham perdido praticamente tudo. E o versículo 10, que quase ninguém menciona, diz: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa palavra, fazendo-os voltar para este lugar. Observe, havia um tempo determinado, um quando divino que não podia ser apressado nem retardado, uma hora marcada no relógio de Deus. Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou: até quando, Senhor? Quantas vezes você orou a mesma oração, com as mesmas lágrimas, carregando o mesmo fardo? As promessas que você recebeu, seja através da palavra, de uma profecia pessoal ou de uma convicção profunda, parecem cada vez mais distantes à medida que os anos passam. Eu entendo esse lugar, já habitei nele. Aquela sensação de que sua vida está em uma sala de espera interminável, enquanto ao seu redor, outras pessoas parecem estar vivendo a plenitude de suas promessas. A tentação de acreditar que talvez Deus tenha esquecido seu endereço. Ou pior, que talvez você tenha entendido tudo errado. Há algo que poucos pastores têm coragem de dizer. Entre a promessa e seu cumprimento, existe um vale, um deserto, um período de preparo que pode ser doloroso, confuso e aparentemente interminável. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo em cavernas antes de sentar no trono. José teve sonhos de grandeza, mas atravessou poços, escravidão e prisão antes de governar o Egito. Este vale tem um propósito que só compreendemos do outro lado. Zacarias 10:6 declara: eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e lhes responderei. Note essa promessa extraordinária. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado. Isso não é apenas restauração, é restauração retroativa. É Deus dizendo que não apenas consertará o que foi quebrado, mas fará de tal forma que as cicatrizes da quebra não determinarão mais sua identidade. Em 2020, arqueólogos em Jerusalém descobriram um selo de 2.600 anos que pertencia a um oficial mencionado em Jeremias 38:1. Esse homem viveu durante o cerco de Jerusalém, quando tudo parecia perdido. Ele provavelmente viu os muros caírem, o templo ser destruído e seus compatriotas marcharem acorrentados para o exílio. Para ele, as promessas de restauração deviam parecer um cruel consolo, uma esperança distante demais para agarrar. No entanto, aquele selo sobreviveu, enterrado sob camadas de história, preservado em silêncio por milênios, até ressurgir como testemunho de que a palavra profética sempre se cumpre, mesmo quando ultrapassa várias gerações. Sua promessa também tem uma hora marcada. Abacuque 2:3 é um dos versículos mais poderosos sobre este tema, pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Há um aparente paradoxo neste versículo. Como algo pode demorar e, ao mesmo tempo, não tardar? A resposta está no tempo divino versus o tempo humano. No nosso cronômetro, sentimos a demora. No cronômetro de Deus, tudo está perfeitamente no horário.
Recentemente, cientistas da Universidade de Oxford fizeram uma descoberta fascinante sobre como nosso cérebro percebe o tempo. Quando estamos sob estresse ou sofrimento intenso, nossos circuitos neurais literalmente desaceleram a percepção temporal. É por isso que momentos traumáticos parecem durar uma eternidade. Seu cérebro está processando mais informações por segundo, criando a sensação de que o relógio parou. O mesmo acontece espiritualmente. No deserto entre a promessa e seu cumprimento, cada dia pode parecer um ano. Cada oração aparentemente não respondida parece confirmar que Deus se esqueceu. Mas a percepção não é realidade. O rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, não tinha medo de expressar essa frustração. No Salmo 13, ele começa com um grito que talvez você reconheça. Até quando, Senhor? Você vai me esquecer para sempre? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Mas observe como ele termina o mesmo salmo, apenas alguns versículos depois. Eu, porém, confio em seu amor. O meu coração exulta em sua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Este não é um exercício de pensamento positivo. É a decisão deliberada de um homem que, mesmo em meio à sensação de abandono, escolhe ancorar-se em quem Deus é, não em como a situação aparenta ser. O que muitos de nós não percebemos é que a restauração divina raramente vem como imaginamos. Esperamos um interruptor que mude instantaneamente nossa situação de escuridão para a luz. Mas mais frequentemente, a restauração vem como um amanhecer, gradual, começando com uma tênue linha no horizonte que você mal consegue distinguir, até que, quase imperceptivelmente, a escuridão completa se transforma em dia pleno. Joel 2, 25, 26 contém uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o destruidor e o devorador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas por vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Restituirei a vocês os anos. Pense no peso dessa promessa. Não é apenas uma promessa de um futuro melhor, mas de uma compensação pelo passado perdido. É como se Deus estivesse dizendo: aqueles anos que você considera desperdício, tragédia ou derrota, eu posso transformá-los em algo tão abundante que a matemática humana não consegue calcular o retorno. Mas quando? Quando agora é a hora. Gálatas 6:9 nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A frase-chave aqui é tempo próprio. Em grego, kairos. Não é cronos, tempo cronológico, mas kairos, momento estratégico, oportuno, perfeito. O que determina esse momento? Primeiro, entenda que algumas restaurações dependem de um preparo que não pode ser apressado. José não poderia governar o Egito sem as lições aprendidas no poço, na casa de Potifar e na prisão. Suas feridas se transformaram em sabedoria. Sua rejeição se transformou em discernimento. Seu abandono se transformou em compaixão. O tempo no deserto não foi desperdiçado, foi investido. Suas feridas atuais estão sendo transformadas em ferramentas. Sua dor está sendo convertida em autoridade espiritual. Seus fracassos estão sendo redimidos como fundamentos para uma sabedoria que livros jamais poderiam ensinar. Depois, há o fator preparação do ambiente. No caso de José, a fome precisava chegar para que seu propósito se cumprisse plenamente. Para os israelitas no exílio, Ciro precisava conquistar Babilônia antes que o retorno fosse possível. Há engrenagens nos bastidores que precisam se alinhar antes que o agora divino chegue. Mas há outro fator crucial que raramente discutimos: a preparação do seu coração. 1 Pedro 5:6 diz: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Note que o exaltar vem no tempo devido, mas há uma condição anterior: a humildade. Não a falsa humildade que se autodeprecia, mas a verdadeira humildade que reconhece total dependência de Deus. Muitas vezes, não recebemos a restauração porque ainda estamos tentando restaurar a nós mesmos.
Ainda estamos agarrados ao controle, à amargura, ao direito de determinar como e quando a restauração deveria acontecer. Isaías 30:15 apresenta uma verdade paradoxal. Em arrependimento e descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Não é ativismo febril, não é a intensidade da sua oração, não é a perfeição da sua fé que traz o agora é a hora. É o arrependimento, mudança de mentalidade, o descanso, cessar de lutar com suas próprias forças, a quietude, paz interior em meio à tempestade e a confiança, certeza no caráter de Deus. Isso vai contra a nossa natureza. Queremos fazer algo para apressar a restauração. Queremos merecer. Queremos controlar o processo. Mas a restauração divina vem quando finalmente entendemos que não podemos restaurar a nós mesmos. Deixe-me compartilhar algo pessoal. Houve um período em minha vida em que perdi praticamente tudo: relacionamentos, finanças, saúde, ministério. As promessas que eu tinha recebido pareciam zombar de mim diariamente. Cada manhã era uma luta para simplesmente acreditar que Deus ainda estava no controle. Passei por todas as fases: negação, raiva, barganha, depressão. Tentei negociar com Deus. Se eu orar mais, jejuar mais, servir mais, você acelerará a restauração? Tentei forçar portas que estavam firmemente fechadas. Tentei ressuscitar relacionamentos que Deus havia claramente encerrado. E então, num momento que nunca esquecerei, entendi algo que mudou tudo. A restauração não era apenas sobre recuperar o que eu havia perdido. Era sobre me tornar alguém que poderia carregar o que viria a seguir. No livro de Jó, após todo o sofrimento inimaginável, Deus restaura o dobro de tudo o que Jó havia perdido, exceto pelos filhos. Ele recebe exatamente o mesmo número de filhos que tinha antes. Por quê? Porque enquanto as posses materiais foram realmente perdidas, seus filhos, embora mortos na terra, continuavam vivos diante de Deus. A restauração completa incluía a eternidade, não apenas o presente. Isso me fez entender que algumas restaurações só serão plenamente compreendidas na eternidade. Outras acontecerão nesta vida, mas em formas que não conseguimos antecipar. E então veio o agora é a hora, não como um trovão, mas como um sussurro que cresceu gradualmente até que não pude mais ignorá-lo. Não foi um único momento, mas uma série de confirmações. Uma porta que se abriu sem que eu a forçasse, uma provisão que chegou sem que eu a buscasse freneticamente, uma cura que veio quando finalmente parei de tentar me curar. Isaías 43, 18, 19. Ganhou novo significado. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar desolado. Percebi que estava tão fixado no modelo antigo de restauração, querendo exatamente o que havia perdido, que estava cego para o novo que Deus estava criando. Ele não estava apenas restaurando, estava redesenhando, recriando, reimaginando o meu futuro. Talvez você esteja nesse lugar agora, desesperadamente agarrado a uma visão de restauração que é menor do que Deus quer lhe dar, preso a um modelo que é familiar, mas limitado. A verdadeira restauração, o verdadeiro agora é a hora, frequentemente não nos leva de volta ao que éramos antes da perda, mas nos leva adiante para algo que não poderíamos ter imaginado ou suportado sem a travessia do deserto. Ezequiel 36, 26 diz: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Note que a restauração começa internamente, não externamente. É primeiro um coração novo, depois um espírito novo. E só então as circunstâncias externas começam a refletir essa mudança interior. Os estudos mais recentes em neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, revelam algo fascinante. O cérebro literalmente reconstrói seus circuitos após um trauma. Não volta exatamente ao que era antes, mas cria novos caminhos, frequentemente mais fortes e mais eficientes. É uma restauração adaptativa, não apenas uma recuperação do estado anterior. Deus trabalha de forma semelhante em nosso espírito. A restauração divina não é apenas voltar ao que era antes,
É avançar para o que nunca poderia ter sido sem a jornada pelo vale. Então, como você reconhece quando agora é a hora? Primeiro, há uma paz inexplicável. Não a ausência de desafios, mas uma convicção profunda de que você não está mais lutando contra a correnteza. Filipenses 4:7 descreve como a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Segundo, portas se abrem sem que você precise arrombá-las. Apocalipse 3:7 fala sobre Cristo que abre e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. Quando é hora da restauração, obstáculos que pareciam intransponíveis começam a se dissolver sem seu esforço excessivo. Terceiro, há uma renovação da esperança, não baseada em circunstâncias, mas em uma convicção espiritual profunda. Romanos 15:13 fala do Deus de esperança, que nos enche de toda alegria e paz, fazendo transbordar a esperança pelo poder do Espírito Santo. Quarto, você começa a ver pequenos sinais, como a nuvem do tamanho da mão de um homem que Elias viu após anos de seca. 1 Reis 18:44 mostra como aquele pequeno sinal era o prenúncio de uma chuva abundante. Na restauração, aprenda a valorizar os primeiros pingos antes da tempestade de bênçãos. Quinto, a perspectiva muda. Você começa a ver como o deserto era necessário. Como José disse aos irmãos que o venderam como escravo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Esta não é resignação, é revelação. Agora, vamos ao prático. Se você está aguardando sua restauração, se está desesperadamente buscando ouvir "agora é a hora", permita-me oferecer alguns passos concretos. Primeiro, pratique o que chamo de gratidão prospectiva. Não apenas agradeça pelo que já tem, mas comece a agradecer pela restauração como se já tivesse acontecido. Não é pretensão, é fé. É posicionar seu coração na mesma frequência da promessa. Filipenses 4:6 instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Segundo, cuide do seu hoje. A restauração frequentemente não vem para aqueles que desprezam o presente enquanto aguardam o futuro. Mateus 25:21 lembra: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Sua fidelidade nas pequenas coisas de hoje é o alicerce para as grandes coisas de amanhã. Terceiro, permita-se o luto saudável. Há uma diferença entre lamentação produtiva e autocomiseração paralisante. O salmista não teve medo de derramar seu coração, mas sempre terminou em adoração. Permita-se sentir a perda completamente, para que possa então receber plenamente o novo. Quarto, amplie sua definição de restauração. Se você está fixado em apenas uma forma específica de restauração, pode perder o modelo superior que Deus tem em mente. Isaías 55:8-9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Quinto, esteja atento aos Eber. Em Gênesis 50:21, após prometer sustento aos irmãos que o traíram, José falou-lhes ao coração. Em hebraico, a palavra usada é Eber, literalmente, falou por cima de seus corações. Isso significa que falou não apenas ao que eles sentiam no momento, mas ao propósito maior de Deus para suas vidas. Quando a restauração começa, Deus frequentemente fala por cima de nossa compreensão atual, enviando mensagens que só farão sentido completo mais tarde. E, finalmente, entenda que sua restauração não é apenas para você. 2 Coríntios 1:4 revela: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Sua história de restauração, com todas as suas cicatrizes, lágrimas e triunfos, se tornará o mapa que outros usarão para encontrar seu próprio caminho de volta. O testemunho do seu "agora é a hora" iluminará a escuridão de alguém que ainda está esperando ouvir essas palavras. Alguns anos atrás,
Os pesquisadores japoneses popularizaram uma antiga arte chamada kintsugi, o reparo de cerâmica quebrada usando ouro. Em vez de esconder as rachaduras, eles as destacam, transformando a peça quebrada em algo mais valioso que o original. As linhas de ouro não apenas restauram a funcionalidade, mas contam a história de quebra e restauração de forma visível e bela. Deus faz o mesmo com nossas vidas. Suas restaurações não escondem nossas cicatrizes, as transformam em linhas de ouro que contam uma história de graça. Como está escrito em Zacarias 9:12, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje mesmo anuncio que restaurarei a vocês em dobro. Note a frase intrigante, prisioneiros da esperança. Que paradoxo maravilhoso. Ser prisioneiro normalmente sugere ausência de liberdade. Mas ser prisioneiro da esperança significa estar tão comprometido com a expectativa da restauração divina que você se recusa a aceitar qualquer outra narrativa para a sua vida. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pense, mas você não entende quanto tempo já esperei, quanto já sofri, quantas promessas pareceram falhar. Eu entendo, realmente entendo, e quero dizer algo diretamente ao seu coração. A demora não é negação. O silêncio de Deus não é ausência. E o fato de você ainda estar aqui, ainda respirando, ainda buscando, isso não é coincidência. É evidência de que sua história ainda está sendo escrita, como está escrito em Hebreus 10:35-36. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Seu agora é a hora está chegando. Talvez já tenha começado de formas que você ainda não consegue ver completamente. Talvez aquele pequeno alívio, aquela porta entreaberta, aquela provisão inesperada seja o primeiro pingo antes da tempestade de restauração. E se você está no meio do processo de restauração, já ouviu, agora é a hora, mas ainda está vendo o desdobramento gradual da promessa. Lembre-se de que a restauração divina raramente é instantânea. É um amanhecer, não um interruptor. Isaías 60:1 declara: levante-se resplandecente, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Observe que o versículo não diz, a luz um dia chegará. Diz que ela já chegou. E ainda assim, o comando é, levante-se e resplandeça. Há uma participação sua no processo. A luz já está presente, mas você precisa se levantar e permitir que ela brilhe através de você. Sua restauração começou no momento em que você decidiu não desistir. No momento em que você escolheu acreditar, mesmo quando todos os sinais visíveis diziam o contrário. No momento em que você se tornou um prisioneiro da esperança. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você está esperando por seu agora é a hora, ou começando a vislumbrar os primeiros sinais da restauração prometida, compartilhe nos comentários. Seu testemunho, mesmo que ainda em processo, pode ser exatamente a confirmação que alguém precisa para continuar acreditando. E lembre-se, a restauração mais bela quase sempre vem depois da espera mais dolorosa. Não porque Deus seja cruel, mas porque algumas bênçãos são pesadas demais para serem carregadas sem o fortalecimento que só o deserto pode produzir. Seu agora é a hora está mais próximo do que você imagina. A promessa está sendo cumprida, mesmo quando seus olhos ainda não podem ver. E quando finalmente você atravessar para o outro lado, olhará para trás e entenderá por que o tempo no deserto era absolutamente necessário para a glória que agora se revela em você.